A ceia do Senhor é para todo mundo? Qualquer pessoa que chegar na igreja pode pegar do pão, pode pegar do cálice, pois Jesus morreu para todos. Então, logo, todos podem participar da ceia designada por Jesus para todos aqueles que queiram? Pode ou não pode? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Seja bem-vindo ao canal Bíblia para o Cotidiano. Essa revista desse trimestre, tratando das ordenanças que a Bíblia tem como fundamento e ainda não saiu e não vai sair de vigor. Hoje vamos falar sobre a ordenança para participar da ceia do Senhor. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja bem-vindos, à Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical. Sou grato a Deus pela essa segunda aula, a primeira falando sobre o batismo. Muita gente comentou, muita gente curtiu, muita gente viu, então não seja diferente essa que nós vamos aprender. Por que a gente começa primeiro com o batismo e agora com a ceia? Uma está ligada à outra. É isso que nós vamos aprender. E se tiver pergunta, pode fazer. Estou aqui para respondê-las dentro do assunto. Agora, não esqueça. Responda com respaldo bíblico. Não venha com eu acho, eu penso, quem sabe, ouvi. Não. Dentro da Bíblia, diga assim, eu discordo porque a Bíblia diz assim. Isso se chama crescer. Quando a gente cresce no conhecimento, é abrindo o que está aqui. Eu já faz tempo que eu disse isso, eu vou voltar a dizer para os que estão novos aqui. Isso aqui é uma régua. Como assim, professor? Eu nunca ouvi você falar isso, porque você chegou por agora. Mas quem é das antigas sabe que eu chamo isso aqui de régua. Eu não. Ela própria diz que ela é uma régua. Ela tem que medir. Nós temos, irmãos, que caber aqui dentro. Aqui tem uma régua de cima para baixo, do lado para o outro. Se eu não me encaixar dentro dessa medida aqui, se eu não me encaixar dentro dessa medida, eu não vou para o céu. Tem uma medida para você ir. É essa daqui. É o que está aqui. Não é o que eu acho, o que eu penso. Então hoje vamos falar de um assunto tão nobre, tão importante, que é o batismo nas águas. Falar do batismo nas águas, quero louvar a Deus pela vida da dona Raimunda, que aos 77 anos decidiu descer as águas. Eu fui o seu discipulador e ela contou isso para a igreja, que eu ia discipular ela, eu era o professor dela. Dona Raimunda, fica aqui registrado. E na nossa próxima ceia, a irmã Raimunda vai poder ceiar. Professor, e você começou a aula perguntando se a ceia é para todo mundo ou não é. É para todo mundo? Meus irmãos, nunca foi, não é e nunca será. Isso é a ideia de quem não conhece a história bíblica. Essa é a ideia de quem não entendeu o que Jesus veio propor. Infelizmente, eu digo para vocês, e não é de hoje, parece que fica até chato às vezes, e eu sei que fica. Eu gostaria que o canal tivesse não somente 10 mil inscritos, mas que ele tivesse 10 milhões, para poder falar para essas pessoas tão relevantes que querem impor a sua opinião. A ceia nunca foi para todo mundo. A ceia, para começar, tem que contar a história da ceia para vocês antes de entrarmos na ceia. A ceia não é invenção do Tony, não é invenção das assembleias, não é invenção da quadrangular, da metodista, presbiteriana e aí por diante. Não, não é. Quem instituiu a ceia foi foi Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 18 ou é capítulo 19? Deixa eu me certificar com você. Nem 18, nem 19, 12, Fui folhear que eu tinha esquecido o texto. A primeira ceia foi celebração da Páscoa. Tá aqui, a instituição da primeira Páscoa, que a Páscoa era o quê? A ceia. E para ter a mesa da ceia, precisaria de alguns elementos. Irmãos, isso me deixa muito triste, Pessoas querendo implantar uma coisa que não sabe. Dizendo que na ceia do Senhor
tinha 5 elementos e hoje o povo só quer ficar com 2. Ô, queridão, a gente só dá ênfase àquilo que Jesus deu ênfase. Dos 5 elementos que ali estava, Jesus usa de 2 e diz: esse é meu corpo e esse é o meu sangue, então é o que basta. Sabe, a conversão dos gentios, que achava que só o judeu poderia ser crente, aí cristão, aceitar Cristo porque era circuncidado, e aí eles dizem que não, se os gentios aceitassem Jesus, teria que ser circuncidado. E aí, Atos capítulo de número 15, nós temos o relato dizendo não é necessário, é pela graça, só basta crer em Cristo. Ou seja, esse povo está querendo implantar uma cultura que não existe. No Novo Testamento, a ceia só tem 2 elementos: o pão e o vinho, o pão e o suco de uva, o pão e o cálice. Só. E a ceia não era para todo mundo. Essa ceia instituída por Deus era simplesmente para os judeus. Nós nem tínhamos direito, só para começar a história. Nós nem tínhamos direito de participar da ceia do Senhor. Era apenas para quem era judeu circuncidado, seja estrangeiro, seja de casa ou seja estrangeiro. Só para começar. Então tem gente querendo dizer, a ceia é para todos, nunca foi. Se a ceia é para todos, alguém pode me mostrar a passagem bíblica que a ceia era para todo mundo? Não temos, meus amados. O que nós temos é Jesus tomando ceia com os 12. Ah, professor, mas lá fala a última ceia. Pois é, fala da última ceia, ele dizendo, essa aqui, um novo mandamento vos dou. Ou seja, o que era feito da ceia antes era uma coisa. Quando chega a última ceia, Jesus diz, é a partir daqui. Esse é o modelo. Lembra a leitura padrão de quase todas as Assembleias de Deus do Brasil? Quase, porque eu sei que algumas não fazem. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Você lembra? Sabe de cor? Deixa eu puxar para vocês. Deixa eu trazer a memória, se você não lembra. Atos, passou Gálatas? Não, Coríntios, aqui ó. Coríntios capítulo de número 11, deixa eu ver, eu quero começar com o que Paulo diz. 19, não, 23. Olha como Paulo começa a leitura da ceia. Na verdade, o capítulo 11 é a instrução no todo sobre o desenvolver da ceia. Só que o 23 é onde ele começa literalmente a instrução. Lembrando que eu gosto muito do versículo 19. Amo o versículo 19 de 1 Coríntios 11. O que é que diz, professor? E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. Isso é antes da ceia, tá? Olha o que Paulo está dizendo. Mas vamos nos atentar o que o Paulo diz sobre como é que deve ser a ceia. Que o povo de Coríntios esqueceu. E é por isso que a gente não lê Lucas, não lê João, não lê Marcos, não lê Mateus. A gente lê 1 Coríntios, porque o povo está esquecendo do que é a ceia, da sua importância. Olha só. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Quais são os 2 elementos que estão aqui? O pão e o vinho, e o que basta. Mas eu quero me atentar ao versículo de número 24. Porque eu recebi do Senhor e eu vos ensinei. O
que é que Paulo está dizendo? O que é que está registrado aqui? Que Paulo já havia ensinado à igreja, mas a igreja fez questão de esquecer. E então ele traz à memória que é uma nova aliança no sangue, é uma nova comunhão no corpo. Lembra de Isaías capítulo 6, aquele que no comer do meu corpo, no meio do meu sangue, não ter parte comigo? O povo foi embora? E Jesus ainda olha para os 12 discípulos e pergunta, e vocês não vão? Aí Pedro solta aquela frase linda, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna? Pois é, a ceia nunca foi para todos. Porque quando a igreja resolveu deixar todos participaram da ceia, virou a bagunça do que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11. Professor, tu que vai dar aula, lê 1 Coríntios capítulo 11 inteiro. Olha a bagunça do qual fizeram com a ceia, porque a ceia é para todos. Nunca foi, não é e nunca será. A ceia é, primeiro, para quem confessa Cristo como único e suficiente Salvador, que não vive na prática do pecado. Não adianta dizer que ele é seu Salvador e só viver na prática do pecado, pois a leitura diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ah, você está vendo? É eu que tenho que me avaliar, mas ele diz, ei, quando nós partimos para ser julgado, avaliação. Eu tenho que fazer uma avaliação e dentro de uma comunidade, pastor nenhum pode proibir ninguém de tomar ceia. Não pode. Eu já tive a infelicidade de ir para um culto de ceia que no meu tempo era de portas fechadas. Só entrava quem era membro, só entrava quem ia ceiar, só entrava quem estava em comunhão. Ah, mas tinha muito que estava escondido, por isso que o texto se via, examine-se o homem a si mesmo. E eu fui barrado, não pude entrar. Você, eita pastor, não tem necessidade. E se eu te falar que eu concordo? Estou aqui para ficar em cima do muro não, irmão. Eu concordo. Eu faço parte de uma igreja, a minha Deinamá, meu pastor Conrado, pastor Eli, pastor André, que o fluxo de gente é muito grande, mas é muito grande. A igreja, ela nunca está razoavelmente cheia, está sempre cheia. E o diácono, como é que o diácono vai dizer? Mostra a tua carteirinha aí. Toma, mostra a tua carteirinha aí. Não, na minha igreja não é assim. A gente passa o cálice, passa a bandeja. Na verdade, a gente adotou agora, não sei se vocês já viram, o cálice junto com o pão, numa embalagenzinha, é um só, nós entregamos para todo mundo. Quem quiser pegar, pega. Eu não concordo. Não concordo. Porque se a ceia fosse para distribuir para todo mundo que está dentro da igreja, sem saber se é crente, se não é crente, se é macumbeiro, se é homossexual, se é ladrão, se é mentiroso, se é adúltero. Não. A Bíblia diz que não pode ter isso. A ceia é para os santos, a ceia é para os que são remidos, a ceia é para os que são salvos, a ceia é para os que estão em comunhão. Porque quem não está em comunhão está tomando indignamente. Diz o texto. Eu sou a favor de ceia de porta fechada. Professor, sou a favor que só quem toma ceia quem só pode entrar no culto de ceia quem for membro. Quem for adolescente ou a criança que foi criada no berço, convertido, não é. Aí se tiver alguém na igreja e quiser aceitar Jesus, o diácono ora por ele na porta, põe a mão, ele aceita Jesus, glória a Deus, senta-se do lado dele e diz para ele, o cálice não pode passar aqui não. O cálice não pode passar aqui não. Isso aqui tem que ter um lugar reservado para os não crentes, se quiser assistir o culto de ceia. E que eu não sou nem a favor. Sou contra culto de ceia aberto. Porque tem muita gente passando o cálice, eu já tive a oportunidade de ver um visitante que eu sabia que não era crente. Quando passou o cálice, ele pegou e eu saí do púlpito e lá dizer para ele, varão, devolve aqui, tu não pode tomar ceia ainda não. Aqui só é para quem já é batizado, para quem confessou Cristo como único Senhor e Salvador. Ele disse, meu amigo, desculpa, é que ele ofereceu, eu peguei. Não foi ninguém que me disse, foi eu que fui lá. Porque o cidadão em questão, ele ia estar tomando para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Tu
está entendendo? Professor, essas aulas achei que seria cada vez mais fácil. Fácil trazer de volta os primórdios? Aonde? Eu sabia que seria desse jeito. Então, ceia não é para todo mundo. Se você não concorda, amém. Sirva a ceia. Agora eu quero ver você prestar conta quando ele falar bem assim no juízo. Eu tomei ceia porque o irmão me ofereceu e disse que podia, mas eu nem queria Jesus, eu só queria assistir o culto. Ele discerniu o corpo dele em quê? Tomou indignamente. Aí eu te faço uma pergunta. Um não crente que não tem noção do que participar da ceia, tomar a ceia, ele será condenado? Fica aí a pergunta. Meu Deus, a escola dominical está cada vez trazendo, mas eu sabia que ia ser assim, porque nós paramos com muitos costumes que não deveríamos ter parado. Então fica aí, já no começo, para sair faísca, porque eu sei que tem muita gente que vai discordar de mim e olha a minha cara de preocupado. Pode achar ruim, irmãos, mas essa é a minha opinião. A ceia não é para todo mundo. A ceia, para mim, tinha que ser um culto de portas fechadas e ponto. Esses são os meus 2 pontos de vista, baseado que aquele que toma indignamente, toma e come para sua própria condenação. Então eu não posso abrir para todos, se a pessoa não sabe discernir o corpo de Cristo. Tem crente que não sabe? Imagina quem não é. Bora lá. Texto áureo, capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Como é que alguém está no pecado, na devassidão, vai conseguir examinar a si mesmo, se o seu coração está cauterizado? Como? Verdade aplicada. A ceia do Senhor aponta para a continuidade da nossa comunhão com o Senhor na nova aliança. A ceia aponta para a continuidade da nossa comunhão. Então, o crente que não quer, olha mais uma treta, o crente que não quer ceiar, tem comunhão com Cristo? Deixa eu levantar uma questão que é muito levantada e como está na sala de aula, vale a pena ressaltar. Professor, a ceia diz que quem não é casado não pode tomar ceia. Eu estava fazendo a leitura aqui, livro de Atos, estamos fazendo a leitura e surgiu essa pergunta. Quem não é casado, vive amasiadamente, vive maritalmente, como dizem por aí, pode tomar ceia? Qual é a resposta que você tem, professor? Simples, não pode tomar ceia. Aí a pergunta vem daí. Mas no tempo antigo não tinha cartório para apresentar certidão de casamento. Verdade, mas no tempo antigo tinha cerimônia de casamento. Ou tu esquece que o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Num casamento. A partir daquele dia, se sabe que a Rose e o Tony são um casal, porque teve uma cerimônia de casamento apresentando para a sociedade que agora os dois eram um só no seu casamento. Lá tinha. E aqui temos o quê? Aí vem a primeira pergunta. O que impede você de casar com a sua esposa? O que te impede de casar você com seu esposo? Primeira pergunta é essa. Então, quem não é casado, vive amasiadamente, está em fornicação. Se eu tenho relação conjugal com alguém do qual eu não sou casado, é fornicação. Os dois estão fornicando. E o que a Bíblia diz dos fornicadores? Entrarão no reino do céu? É óbvio que não. Agora, bora para outro caso. Eu sou cristã, o meu marido não é. Eu quero batizar, mas a igreja diz que eu não posso batizar porque eu não sou casada. Pergunta: o teu marido não quer casar? Pastor, ele não quer casar de jeito nenhum. Então, não é a irmã que não quer
casar. A crente ou o crente que não quer casar é o descrente. E o que Paulo fala na sua carta aos Coríntios? Se o descrente consente em viver com ele, viva. Mas e a irmã pode tomar ceia? Pode. Porque ela, como cristã, tem a consciência que precisa casar, mas ela é casada com um descrente. Porque um dos lados ainda, aliás, os dois quando se juntaram, não era crente. E ela resolveu aceitar Jesus. Então o jugo dele não pode estar sobre ela. Porém, no entanto, mas tem um detalhe. Você, crente, já casou com um descrente e esse descrente não quer casar com vocês, aliás, só se juntou, e agora você fala, oh, pastor, eu nasci no berço evangélico, me envolvi com um homem que não era crente e agora eu quero casar e ele não quer. Eu posso tomar ceia? Pode não. Esse é o preço da rebeldia. É o preço da rebeldia de juntar o jugo desigual. Você agora vai ter que arcar com a sua consequência. Você sabia que não podia crente casar com não crente. Casou? Então assuma as consequências desse relacionamento. E ele só quer você para ter relação. Ah, mas ele é tão bom, é um marido tão bom. Pois é, o que te leva para o céu não é a bondade. É a redenção em Cristo. Não é pelas obras do teu marido, não é pelas obras da tua mulher que vai levar ela para o céu. Porque não é por obra, graça a Jesus. É pela confissão de pecado. É deixar. É se render aos seus pés. Então, se vocês dois, bora lá, para a gente começar a aula. Se vocês dois não são crentes e vivem juntos, e um dos dois aceitou Jesus, e um dos dois não quer casar, o que não se converteu não quer casar, essa pessoa que aceitou Cristo, ela pode tomar ceia porque ela quer. Se ela confessar, pastor, eu pedi a ele para casar, eu insisto com ele para casar, mas ele não quer, a igreja não pode lhe impedir de fazer parte da comunhão, porque nem de batizar, e muito menos de tomar ceia, porque eu não posso colocar o jugo do descrente sobre o crente. Agora, outro caso, os dois são, aliás, esse aqui não é crente e esse aqui é crente, conhece a verdade, foi criado no evangelho, larga Jesus para se juntar a um descrente e agora quer voltar à comunhão? Tem não, vai ficar lá porque você está em rebeldia. É a consequência da sua rebeldia. Não concorda? Deixa aí no comentário. É por isso, como diz minha Rose, que algumas igrejas estão do jeito que está, mandando pessoas para o inferno a rodo, achando que tudo pode, tudo pode, tudo pode. Jesus é amor. Eu pergunto, eu não vi Jesus oferecendo ceia para quem não tinha comunhão com ele. Eu só vi ele oferecendo ceia para os discípulos, mostrando que primeiro desceram as águas, segundo, tinha comunhão com ele, andava com ele, professava ele. Irmãos, pensa num assunto que tem gente que até ainda hoje se embaraça. Sabe por quê? Porque querem fazer da sua dor, do seu erro, uma justificativa para abrir precedente. No céu não tem jurisprudência não, irmão. Sabe o que é isso? É um juiz decidir fazer algo que não está na lei, mas ele consente. No céu não tem brecha. No céu tem porta. O objetivo de hoje, mostrar os direcionamentos da ceia do Senhor. Ressaltar a importância da ceia para o cristão. Falar sobre a relevância da ceia do Senhor para a igreja. 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 26, escrito está nosso texto de referência. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear,
tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a gente toma a ceia para lembrar do passado, para estar lembrando do presente e lembrando do futuro. É o primeiro ponto que nós vamos abordar: passado, presente e futuro. E no sugerido de hoje, 233, 301, 328. Vem-se-á, o mestre chama, vem-se-á. É isso aí. Introdução, tá? Nos diz assim: estudaremos na presente lição sobre o cálice do Senhor, destacando o momento da instituição pelo Senhor Jesus, a relevância da observação por parte da Igreja, alguns preciosos ensinamentos e a sua significância conforme encontramos nas Escrituras. Vamos abordar tudo isso aqui. Ponto de número 1, os direcionamentos da ceia do Senhor. Como é que é esse direcionamento? Paulo nos dá uma aula de como podemos participar da ceia do Senhor, sem ignorar os seus envolvimentos e suas implicações, pois não é um ato inconsequente, nem um ritual vazio, frio e sem emoção, mas algo espiritual e repleto de significados de alta relevância. Ele recebeu do Senhor e passa a nos ensinar. A ceia do Senhor serve para edificação, exortação e consolação. Anota aí esses 3 palavras. A ceia do Senhor serve para edificação, exortação e consolação. Lembrando que exortação não tem nada a ver com bater. Por muito tempo aprendemos assim, que é bater, é maltratar, é machucar, é ferir. Não, exortar é colocar para cima, é animar, é dizer vamos, vamos. Isso é exortar, tá bom? O ponto número 1 diz assim, 1. Direcionar para Jesus no passado. Como eu falei, vai falar do passado, presente e futuro. A ceia fala sobre isso, tem esse aspecto na ceia. Diz assim: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. 1 Coríntios 1, 11, 25. 1 Coríntios 11, 25, né? Ficou errado. Tenha memória, recorde-se, lembre-se. Isto tem grande significado. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, o seu corpo dilacerado, tudo isso por nossa causa, por amor a vocês, ou por amar vocês. Isso aí é Lamentações, capítulo 3, 21. Precisamos ser eternamente gratos pela entrega de Jesus na cruz do Calvário. Ele se fez pecado por nós. Quem deveria estar lá éramos nós, mas ele pagou a dívida em nosso lugar. Por isso que a gente lembra dele no passado. Quando você pegar o cálice, Jesus está dizendo aqui, ó, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faze isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Ou seja, você vai lembrar dele. É por isso que a ceia nós chamamos de memorial. É uma memória do que foi realizado no passado. Porque quem deveria estar lá? Eu, você, nós. Agora vamos trazer para o presente. Primeiro, 1.2. Direciona para Jesus no presente. Fazer isto todas as vezes que beberes, certo? Em memória de mim, que é o complemento. Todas as vezes, ou seja, no passado ele está dizendo lembrar, toda vez que você beber, está aqui, lembrar. Este é o caso da Nova Aliança, fazer isso todas as vezes no passado. Agora ele traz para o presente. Vai fazer a ceia? É nele. Eu fico muito triste e de vez em quando acontece
na nossa igreja também. Vem um pregador, ou até mesmo alguns irmãos de casa, que às vezes eu acho que, eu não sei, às vezes eu acho que passa algum tempo sem pregar, não sei de verdade o que acontece. No culto de ceia vai falar sobre Deus vai abrir a porta, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer qualquer outra coisa, menos trazer a memória do que Jesus fez na cruz. Eu não me lembro, não preguei muitas vezes, umas na minha no meu ministério, talvez umas 20 ou 30 vezes na ceia, eu nunca preguei outra coisa a não ser Jesus. Se tem um culto, veja, era para ser, todos os cultos deveriam ser cristocêntricos, mas não são. Não adianta, não são. O povo quer ouvir bênção, quer ouvir vitória, quer ouvir prosperidade, quer ouvir sobre isso. Nossos cultos não são 100% cristocêntricos, mas tudo bem. Mas na ceia, pelo menos uma vez no mês, você vai pregar sobre portas abertas, libertação, mão para. Prega sobre Jesus. Prega sobre Jesus, prega sobre o seu ministério, não prega sobre o que ele fez. Curou cego, curou leproso. Não, não, não. Prega ele de Gênesis, dizendo que viria, do seu nascimento, a sua humilhação, o seu desprezo. Prega Jesus. Prega ele sendo escarnecido, traído, deixado. Prega ele sendo humilhado. Prega ele sendo morto. Mas prega ele ressuscitado. Prega ele que voltará. Professores, pastores, pregadores, pelo menos na ceia, prega Jesus. Não prega as curas de Jesus, não prega os milagres de Jesus, prega o maior feito dele, a sua salvação para a humanidade. É no presente. Temos que ter essa memória. Estamos fazendo hoje para anunciar a nossa intimidade e a nossa comunhão com Ele? Não, não estamos não. Não estão, Bispo Abner. Algumas igrejas não estão. Alguns irmãos não estão, Bispo Abner. Estamos vivendo o novo pacto feito por Jesus? Infelizmente não estamos, mas graças a Deus por mais uma lição que nos faz lembrar. O texto de Mateus 26, do 26 ao 28, não dá margem para dizermos que Jesus Cristo afirmou que o pão era literalmente o seu corpo e que o vinho era literalmente o seu sangue. Para aí que isso aqui é importante. Que, infelizmente, ainda tem igreja que diz, esse aqui é o corpo de Jesus. Não, irmão, representa. Esse aqui verdadeiramente é o sangue de Jesus. Não, irmãos, representa. Por isso que a gente ora. Senhor, eis aqui esse pão de trigo feito por um padeiro ou designado por alguma irmã e que neste momento ele representa o teu corpo. Quando foi partido lá na mesa da última ceia, e aqui ele representa que nós temos comunhão contigo no teu corpo. É uma representação. Senhor, eis aqui o suco de uva. Eis aqui esse símbolo que representa o teu sangue no Calvário. E que esse sangue foi vertido para nos dar uma nova esperança, que em ti alcançaremos salvação. Pode comer do pão e pode beber do cálice. Não é o corpo, nem é o sangue. Representa. Pergunta, irmão, essa aula vai dar treta, misericórdia. Ou esse canal chega a 1 milhão de pessoas com esse vídeo agora, ou ele é banido. O que a gente faz com o que sobra da ceia? Professor, por que tu perguntou isso, professor? O que a gente faz com o que sobrou da ceia? Já escutei, irmãos, misericórdia. Queima o pão, cava um buraco, joga o cálice, porque quem tomar daquilo lá indignamente é um sacrilégio. Misericórdia, santa ignorância.
Irmão, eu acabei de te dizer como é que é a ceia. Ela representa o pão. Aliás, o pão representa o corpo, o cálice representa o sangue. E se é uma representação, depois o pão é pão. O cálice, o vinho, o suco de uva é suco de uva. É uma representação. E tem gente que jogava fora, irmão, na pia e picava. Agora me diz, qual é o sacrilégio maior? Pensa comigo. Qual o sacrilégio maior? Eu pegar aquele pão e dizer, Senhor, te agradecemos por este pão e por este cálice que representou o corpo e o sangue do teu filho Jesus, que agora nós te agradecemos. Pronto, acabou a cerimônia, certo? Você pegar aquele pão e enterrar, tu está enterrando Jesus de novo, crente? Tu está enterrando Jesus de novo, porque se ali é o corpo, tu não quer deixar que ninguém pegue pós-ceia. Aí tu vai enterrar Jesus. Jesus acaso está morto, é? Para tu ir lá enterrar ele de novo e o seu sangue ser lançado fora? Tu tá jogando Jesus no esgoto, varão. Ei, diácono, tu estás jogando o corpo de Jesus no esgoto. É isso que representa o teu Jesus, desfazendo o pão na pia, no banheiro, dando descarga que é para ninguém pegar. Tu tá jogando o corpo de Jesus no esgoto. É isso mesmo, crente? Professor do céu, pois é. O Rosil tem a memória, outro dia estava falando comigo, tá vendo, irmão? Ensina o caminho da criança que deve andar, quando ficar grande ele não vai esquecer. Eu não lembro qual foi o assunto, mas na minha casa a gente fala de Jesus, fora das câmeras, né? A gente fala de Jesus, e o Rosil estava numa conversa que eu não lembro porque foi que começou sobre a ceia. E ele dizia, pai, eu lembro quantas vezes a irmã Esté, ele até lembrou, irmã Esté, não sei se a senhora me vê, a mãe da Misa, né? A mãe da Maísa e a mãe do Tento, que é Artemis, ele dizendo, quando acabava a ceia, as crianças faziam fila e ela dava pra gente o que sobrou do pão, o que sobrou do cálice. Pois é, irmãos. Por quê? Acabou, irmão. A irmã Esté, diaconisa Esté, entendeu. O pastor Valmir Correia, na época, entendeu que se é uma representação, acabou a ceia, acabou. Ô, gente. Então, e o pastor na sua igreja faz o quê? A gente distribui para criança. Você sabia que na nossa igreja, Tati, tu tá aí? A Tati é a tia da criança. Você sabia que toda vez que tem culto de ceia, as nossas crianças descem para a sala, Tati, e as tias faz um ato como se fosse a ceia para eles entenderem o que está acontecendo em cima? Uma tia só desce, que é embaixo, né? A sala das crianças, explica para elas, lá em cima eles estão tomando a ceia. A ceia representa estar em comunhão, a ceia representa poder fazer parte do corpo de Cristo. É um pedaço de pão, é um pouquinho de suco de uva, e eles já são treinados. E eles perguntam, e quando que nós vamos tomar, tia, essa ceia? Quando descer as águas, quando eu reconhecer que vocês precisam descer as águas, quando vocês descerem as águas, forem membro, aí você vai poder fazer parte desse corpo e deste sangue. Já ensina para nossas crianças o significado da ceia? Na tua igreja, faz o que com o que sobra da ceia? Misericórdia, eu fiquei com medo de perguntar agora. Será que tem irmão enterrando o corpo de Cristo? Será que tem irmão jogando o corpo de Cristo no esgoto? Será que tem irmão tocando fogo no corpo de Cristo? Que é isso, gente? Eu vou perguntar. Responde aí, o que é que faz na tua igreja com o que sobrou do pão e do cálice? Jesus dos crentes. Trata-se de uma linguagem figurada que o Senhor usou para comunicar de forma mais compreensível o ato da cruz do Calvário. Ele ressuscitou, isto é, ele está vivo e habita em nós, ou seja, ele não morreu para nós enterrarmos o corpo, jogar o corpo no esgoto, tocar fogo, ou seja, é uma representação, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Um comentário de Stanley Orton. A expressão mesa do Senhor sugere estar ele presente como verdadeiro anfitrião, aquele que transmite terem os crentes e neles segurança e paz.
Parham, espero que pronuncie assim. A ceia do Senhor é um rito de comunhão e significa continuação da vida espiritual. Ao participar da ceia, eu continuo falando sim para o Senhor e amando a Jesus e sua igreja. Agora, vamos falar dessa ceia no futuro, né? Falamos no presente, aliás, falamos no passado, falamos no presente, agora vamos falar no futuro. 1.3. Direciona para Jesus no futuro. Por quê? Todas as vezes que comerdes deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O futuro aponta para a volta de Jesus. Ele brevemente voltará. A igreja não pode se calar. Deve sempre anunciar que ele nos amou, morreu para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. A ressurreição de Cristo é que nos deu graça e nos deu vida e vida abundante. Agora aguardamos a bem-aventurada esperança, o glorioso dia quando cearemos com o Salvador no reino do seu Pai. Mateus 26, deixa eu marcar, senão vou esquecer. 26, 29. Abre aí. Mateus 26, 29, 26... 29. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. O que Jesus está dizendo nesse texto, professor? Essa não, que é essa mancha Bíblia. O que ele está dizendo aqui, professor? O que é que eu posso tirar de aprendizado aqui? Ele está dizendo que vai ter uma ceia lá no céu. E que ele está dizendo que vai participar comigo e vai participar com você. Ele está dizendo, eu não vou beber mais, eu morro hoje. Hoje eu vou cumprir o que está escrito. Mas, eita glória, irmão, se não dá vontade de tu chorar nisso. Deixa eu respirar. É uma escola bíblica, Tony, se comporte. Ele está dizendo que eu vou cear com ele. Que ele quer cear comigo. Tu entende o valor da ceia? Tu entende a grandiosidade do que é tomar o pão e tomar o cálice? Ele está dizendo, olha, eu não vou beber mais, mas lembrem de mim, porque eu não esqueço de vocês. E um dia vamos estar juntos. Bora, Paula, bora. Bora, Paula. Ponto 2. A importância da ceia para o cristão. A ceia do Senhor é algo sagrado de que não se pode participar com irreverência. É preciso ter cuidado para evitar sempre a indiferença, falta de conhecimento do seu real significado, da boa consciência dos pecados, olha aí, da boa consciência dos pecados cometido, que precisa de perdão. Muitos participam da ceia com exaltação espiritual, como se fosse mais crente do que os outros. A comunhão envolve santidade, mas também simplicidade e humildade. Irmãos do céu, pensa num assunto que não deveríamos estarmos nós tratando, mas é uma verdade. Tem gente que, porque toma ceia, se sente melhor do que o outro. Meus irmãos, a ceia não é para nos fazer melhor, é para nos fazer pior. Que é isso, pessoal? Você ficou louco? Não, irmãos. É só para tu fazer, prestar atenção.
Cada vez que eu tomo ceia, eu lembro o miserável homem que sou e que se não for o corpo e o sangue, o que sobra para mim é o inferno. O que sobra para mim é tormento. O que sobra para mim é estar no lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Você entendeu? Você entendeu? A ceia não me exalta. A ceia me coloca no meu lugar, dizendo: foi por mim. A ceia não me leva a ser santo. A ceia me lembra o pecador que sou e que se não for a comunhão do corpo e do sangue, perecerei. Então a ceia não é para se exaltar, a ceia é para lembrar do quão pecaminoso eu sou. 2.1. A importância de examinar a si mesmo. A chamada é para examinar a nós mesmos e não os outros. 1 Coríntios 11, do 28 ao 29. Fazer um autoexame, fazer uma análise minuciosa, fazer uma introspecção. É necessário ter uma consciência sadia para nos examinar. Então, se eu não tenho uma consciência sadia, como é que eu vou examinar a mim mesmo? Como que uma pessoa que está drogada, ela tem noção da sua vida? Uma pessoa entregue à lama, na lama, vai ter noção da sua sujeira, que tudo que ela conhece é lama. O mais limpo que ela conhece é a lama. Então ela não tem noção de onde está. Por isso que nós temos que ter uma consciência limpa para poder examinar a nós mesmos. A consciência é o maior tribunal que existe. É o foro, é o nosso interior, de foro íntimo, né? Quando este tribunal se corrompe ou fica cauterizado, não causa mais nada. Entendeu? A mente cauterizada, já disse Paulo, né? Está escrito, Paulo dizendo, mentes cauterizadas. A consciência foi dada a todo ser humano para julgar entre o certo e o errado, justo e injusto, fiel e infiel, verdadeiro e falso. Paulo dá instrução a Timóteo, seu filho na fé. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Levaram. O que é um naufrágio, irmão? É o navio afundar. Ir para as profundezas do mar. É o que alguns fazem. Estão com as suas mentes cauterizadas, têm as suas perspectivas de que acha que está tudo bem. Lembra das cartas às 7 igrejas? Pensas que estás vivo, mas estás morta. Tem muitos que estão fazendo o que disse aqui, né? 1 Timóteo 1, 18 e 19, naufrágio na fé. A recomendação de Paulo recai sobre a nossa própria honestidade. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quando a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. 2 Coríntios 13, 5. Ninguém pode proibir ninguém de participar da ceia do Senhor, porque ocorre por conta e risco do próprio participante. O examinar não é para deixar de participar, mas para buscar a correção e pedir perdão rapidamente. Não tem jeito. Falar da ceia trazer a memória do que fazíamos no passado. No passado, quando o irmão cometia um pecado, ele tinha consciência que tinha que confessar à igreja. E na ceia, por muito tempo, se dizia:
Ato da ceia, está vindo aqui o presbítero Tony e ele quer pedir perdão para a igreja. Quero pedir perdão para a igreja porque estive fora da comunhão. Por um instante, magoei a Deus e desonrei a igreja do qual estou parte. A igreja me perdoa. E o pastor já dizia, ele já me disse o que foi, meu irmão. Já tratei. A igreja perdoa o amado irmão, está perdoado, pode ceiar. Eu te pergunto, irmãos, sinceramente, qual foi a última vez que você viu alguém pedindo o microfone para dizer, eu quero pedir perdão para a igreja, porque eu pequei. Eu cometi um pecado que não deveria. Qual foi a última vez? A tua igreja ainda faz isso? A nossa, o pastor abre para quem quiser. Mas hoje, por maior que seja o pecado, nós, me incluo nisso, não temos mais coragem de pegar o microfone e dizer, igreja me perdoa porque eu cometi adultério. Que na verdade, não precisa nem dizer qual é a causa. Só precisa contar para o pastor. Só que você precisa contar para o pastor. Porque a Bíblia diz que nós temos que contar confessar os nossos pecados uns aos outros. E quando fala isso, está direcionando a liderança para que não se torne fofoca. Apesar que tem uns líderes aí, se você contar que cometeu um pecado, seja lá qual for, e você vira motivo de pregação. Então, quanto tempo faz que você não vê alguém pedindo o microfone na ceia e dizer, perdoe, irmãos, que pequei? E antes as pessoas tinham consciência que tinham pecado, hoje tomam indignamente. 2.2 A importância de julgar a si mesmo. A chamada é para julgar a nós mesmos e não os outros. Não espere ser julgado por ninguém. Se antecipe e peça perdão. Lute para melhorar você e não achar defeito no outro. Eita! Julgar com a palavra de Deus e não pelo que acha a sociedade ou o que é politicamente correto. O julgamento deve ser feito com sinceridade por nós, para evitar a própria condenação. Quem toma indignamente não está discernindo o corpo do Senhor. Assim se torna culpado do corpo e do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi para nos purificar de todo pecado. Se a pessoa não valoriza este sangue derramado, é como se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados. A morte dele não teria significado espiritual e salvífico. Então, quando eu falo, e eu sei porque estou dizendo, que a ceia tem que ser de portas fechadas, apenas para quem vai tomar, é porque tem gente achando que pode fazer do jeito que quer, como quer, a hora que quer. E tem gente que tem a mente tão cauterizada que nem se toca mais, que precisa confessar. Eu gostei de uma frase do pastor Abner que ele coloca: não deixe ninguém apontar o seu pecado. Conte você que pecou para alcançar misericórdia. 2.3 A importância de corrigir a si mesmo. A chamada é para consertar a nós mesmos e não os outros. 1 Coríntios 11:31. Não espere ficar fraco, doente ou morrer espiritualmente. Tome a decisão ainda hoje. A causa de muitas enfermidades entre os cristãos recai sobre a falta de se corrigir, porque são conhecidos da verdade. Precisamos consertar o nosso altar, vida espiritual com Deus. A comunhão com Deus nos faz crentes saudáveis que andam de cabeças erguidas e não têm do que se envergonhar.
corrigir para não ser preciso ser repreendido pelo Senhor. Quando somos disciplinados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. É isso mesmo, perder a nossa alma. É quando fala ele. Nós devemos primeiro ter essa consciência para não ser repreendidos pelo Senhor. 1 Coríntios 11, 23. E se tem alguém que sabe julgar com justiça, é o Senhor, pois ele conhece o nosso foro íntimo. Então, cuide-se, peça perdão antes que você seja corrigido pelo Senhor. Porque se for a correção dele, aqui é o julgamento. Aí não tem mais, me perdoe, porque você já teve oportunidade de pedir perdão no dia de hoje. Ponto 3. A relevância da ceia para a igreja. A ceia é a maior festa da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus. É não, Bispo Abner. Não é não. Eu vou marcar, mas eu discordo do senhor. Eu posso mudar essa frase. Quem sou eu na fila do pão para mudar a frase do pastor Abner? Mas vocês vão me entender. A ceia deveria... Raquel, olha a minha ousadia, Raquel Apolaro. A ceia deveria ser a maior festa da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor. Por que, professor, não é? Eu vou provar para você. Vai ter uma festividade, não importa o departamento, vai cair na semana da ceia. O que é que se faz com a ceia? Faz o que com ela? Adia. E como que a ceia é a festa mais importante se eu cancelo, ou melhor, adio a ceia para outro sábado, outro domingo, outra sexta, porque é uma festa do departamento? Ou você vai dizer que nunca viu isso na sua vida? Você nunca viu? Eu já vi em diversos lugares, inclusive na minha igreja. Então eu não posso dizer que a ceia é a festa mais importante se muda a data da ceia porque vai ter uma festa. Então o que eu estou dizendo? Que a festa das crianças, adolescentes, mocidade, irmãs, varões é mais importante do que a ceia. Porque essa festa não pode ser mudada, mas a ceia pode? Então que importância tem a ceia? Que é isso, professor? Eu falei para vocês. Essa revista, meu irmão, vai trazer à memória aquilo que nós esquecemos. Na sua igreja, fale para mim, na sua igreja, já deixou de ter ceia porque ia ter uma festividade? Já? Conta para mim aí, porque eu concordo com o Bispo Abner, entendo o Bispo Abner, mas eu tenho que trazer à memória do que está acontecendo nas nossas igrejas. Eu não posso ler esse texto dizendo que a ceia é a maior festa da igreja, sendo que eu mudo a data da ceia para fazer outra festa. Eu não posso ser negligente. E isso acontece, gente. Vocês sabem que eu não estou mentindo. Põe aqui, professor, é verdade, aqui tal mês, tal... A gente está no 4º mês, né? Abril? Isso, 4º mês. E a gente mudou a data da ceia porque ia ter uma consagração, porque ia ter uma festividade, porque ia ter a festa do pastor, e não importa. A gente mudou a data da ceia porque tinha outra festa, então logo a ceia não é a festa mais importante para os crentes. E fora que eu não estou nem falando de aniversário, de casamento, de confraternização, viagem, acontece muito no final do ano, os departamentos vai confraternizar, aí é a data da ceia, aí a igreja muda a data da ceia, que é para dar tempo o pessoal passear, curtir.
Meus irmãos, o que nós estamos fazendo com a ceia do Senhor? Põe aí. Será que só foi na minha que aconteceu isso? Mudou a data da ceia por causa de uma festividade? Será? E olha que a minha igreja é top, é bênção demais, demais, demais. Mas já fizeram isso. Mudaram a data da ceia porque era festividade de um departamento. Já fizeram, já. Eu estou falando da minha casa. Será que só foi na minha igreja que fizeram isso? Conta para mim aí. Mesmo que não fizeram na sua pastor, na minha igreja nunca o pastor permitiu que mudasse a data da ceia. Por qualquer motivo. Põe aí. Eu vou louvar o nome, põe o nome do teu pastor, que no próximo vídeo eu anoto o nome dele na revista e falo o nome dele. Agora, se na tua igreja já mudou a data da ceia por causa da festividade, eu não vou falar o nome do pastor por reverência, por educação, aliás. Mas eu não vou estar só nessa. Eu tenho certeza que não só foi a minha igreja que fez isso. Nenhuma outra festa pode ser comparada a essa. Nada pode ser maior que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. É a maior vitória da igreja. Sem a ressurreição, não teria significado algum a ceia do Senhor, pois ela representa o que temos de mais importante, um Deus vivo e presente conosco. Precisamos valorizar mais o dia da ceia e não a realizar de uma forma atordoada. Tudo o que se faz neste dia deve ser voltado para a ceia do Senhor. Os hinos cantados, a palavra ministrada, a disponibilização maior do corpo para a solenidade. Ô, Bispo Abner, seria tão bom se assim fosse. Seria tão bom que isso voltasse às nossas igrejas, que a ceia fosse direcionada à ceia, os hinos da harpa falando de ceia, os hinos... Vocês sabiam que quando eu era líder, eu já fui líder dos adolescentes e da mocidade, e eu ensinei isso para as meninas, as regentes, né? Que a grande maioria, só tive um regente, o Jonas, e eu dizia para eles, olha, hoje é ceia, semana que vem é ceia, ensaiem hinos que falem do corpo de Cristo. Ah, por que? Eu disse, porque o povo tem que entender, vocês têm que entender que nós estamos fazendo o memorial. E no memorial canta-se música que traga a memória. Os adolescentes cantavam hino de ceia. A mocidade que eu tomava conta, cantava hino de ceia. Hoje, irmãos, os hinos de ceia, ninguém nem sabe cantar nenhum. Na verdade, nem se faz mais hino de ceia. Que é isso, gente? Qual foi o último hino de ceia que você veio algum cantor lançar? Você sabe qual foi o último hino de ceia que me lembro? Que era que a gente cantava na época dos adolescentes. Na mesa o pão, o vinho também. Fernanda Brum. Fora os hinos da harpa, né? O Vem Cear, Alvo Mais Que a Neve e tantos outros, né? Rude Cruz, Traz a Memória da Ceia e tantos outros hinos da harpa. Mas hino cantado pelos cantores. Qual foi o último hino da ceia que você ouviu esses cantores fazerem, cantarem? Conta para mim aí, talvez eu não conheça. Irmãos, estamos fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se fosse qualquer coisa. (3.1) A comunhão da igreja. A igreja precisa estar junta, em harmonia, em paz e participando da comunhão, viver em comum, participar das mesmas coisas, ter unidade no espírito. Você participa da comunhão vertical com o cabeça Jesus, mas você precisa participar da comunhão horizontal com o corpo. Top. Lindo. A ceia, ela me traz essa conotação. Comunhão com Cristo,
e comunhão com os meus irmãos. E, digo mais, sou mais ousado, se eu não tiver comunhão aqui, eu não consigo ter comunhão assim. Horizontal aos que estão ao meu lado e vertical com o que está no céu. Muitos querem apenas vertical, em vez de ter comunhão horizontal. Deixa eu te falar. Não dá para ter comunhão horizontal, aliás, não dá para ter comunhão vertical se a tua comunhão horizontal não estiver em dia. Vocês já participaram da ceia, onde a gente troca o cálice um com o outro? Eu já. E eu gosto de dizer a frase: eu tenho comunhão com você. E tomo o cálice dele e ele pega o meu. Eu tenho comunhão com você. É uma comunhão horizontal para manter a comunhão vertical. Não se pode estar em comunhão vertical se não estiver em comunhão horizontal com os nossos irmãos. Não tem como estar em comunhão com um e não estar comunhão com o outro. A igreja é um corpo. No corpo há vários membros. Isso, membros. Igreja se reúne, não fica isolada. A gente não fica isolada, né? A gente congrega, a gente está junto, é koinonia, é a comunhão, é estar junto, é o partir do pão, é estar ali para nós podermos dizer: temos comunhão com você e temos comunhão com Cristo. 3.2. A perseverança da igreja. O primeiro ponto foi, a comunhão da igreja, agora a perseverança da igreja. A igreja deve perseverar unida à morte do Senhor até que ele venha. A igreja não pode desistir, não pode recuar, não pode parar. A igreja precisa continuar fazendo a sua parte e não renunciar à constância. A ceia deve ter uma regularidade. Não é nos dado o direito de participar quando bem quisermos ou for conveniente para nós. Só aqueles que perseveram até o fim serão salvos. A perseverança é a alma dos vitoriosos. Eu tenho uma pergunta. Eita, professor. Você vê que com essa lição cheia de perguntas, é para crescimento. Quantas vezes eu devo cear no mês? É uma pergunta. Eu faço sempre essa pergunta para quando eu vou discipular alguém para descer as águas e posteriormente tomar ceia. Quantas vezes devo eu tomar ceia no mês, no ano, na semana, no dia? É uma pergunta que às vezes surge e muitos não sabem nem dizer. Irmãos, ouve com atenção. Parece simples, mas tem gente que se complica. Jesus disse bem assim: tomai todas as vezes que tomai esse corpo, beber desse cálice, lembrai de mim, fazei em memória de mim, certo? Pergunta simples e básica. Você tem que lembrar de Jesus com que frequência? Você só tem que lembrar de Jesus, do sacrifício dele, uma vez por mês? Uma vez a cada 2 meses? Uma vez por ano? Quando que você tem que lembrar de Jesus? A sua lembrança por Jesus tem que ser quando? Todos os dias. Professor, o senhor está dizendo que eu deveria tomar ceia todos os dias? Sim. Mas por que nós temos o costume de uma vez por mês? Pela demanda. Pela demanda de ter essa correria do nosso dia a dia. Se você não sabe, ceia ela é realizada todas as noites. Todos os dias era realizado a ceia para a memória de Cristo. Mas nós optamos, assembleanos, em tomar ceia uma vez no mês. E qual o problema? Nenhum. O problema é o que nós já passamos. É quando eu não faço memória dele.
é quando eu não exalto a Ele, é quando eu não trago à memória o que Ele fez. Mas se tem uma igreja que toma a ceia todo, pronto, sabe quem foi que manteve o costume da ceia pelo menos uma vez por semana? Simbolismo da ceia, né? Vamos dizer assim, a Igreja Católica. Todo domingo eles tomam ceia. É a hóstia e o vinho. Todo domingo, por que domingo, professor? O domingo da ressurreição. Se lembra de Cristo. Seria adequado se todas as igrejas cristãs pudessem celebrar sua ceia todos os domingos, porque não foi no domingo que Jesus ressuscitou? Então seria um dia ideal de se tomar ceia. Mas a gente faz uma vez por mês. Qual o problema? Também nenhum. Se usou o costume nas Assembleias de Deus uma vez por mês. Tá bom? Bom, não tá. Mas é aceitável. Porque eu já tomei 3 ceias, foi 3 que a gente estava falando? Foi 3 ceias no mês. Tomei ceia na minha igreja, fui pregar na outra igreja, era ceia. E na nossa sede é ceia depois da nossa ceia. Então eu tomei 3 ceias no mês. Bom, excelente, sempre trazendo à memória o que Cristo fez. Certo? 3.3. Nos encaminhando para o final. A aula ficou um pouquinho menor do que a outra, mas foi de bênção do mesmo jeito. O 3.3 vai dizer a esperança da igreja. Anota aí, ó, a comunhão da igreja, a perseverança da igreja e a esperança da igreja. A igreja tem expectativa no que Jesus falou. Não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beber de novo convosco no reino de meu Pai. A igreja precisa conservar a esperança na promessa que Jesus fez de voltar e nos buscar para a grande ceia junto com o Pai. Esta é a maior esperança do crente em Jesus. Um dia morar com Ele na glória. A ceia declara a vida eterna e a ressurreição no último dia. Assim, a ceia não aponta apenas para o passado, anunciando a morte do Senhor, ou para somente o presente, quando a comunidade da observância, mas também para o futuro, o grande dia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, do 7 ao 9. O próprio Senhor revelou o aspecto de antecipação ao ministrar a ceia. Com uma palavra, jamais Jesus reafirma sua decisão de se submeter à vontade de Deus no sofrimento. Com igual convicção, ele sabe que a morte não é o fim, sua ausência é só até aquele dia. Para Jesus, essa frase antecipa seu retorno triunfante. Marcos 13. Até aquele dia, ele está dizendo, eu vou voltar. Me espera até aquele dia. Persevere até aquele dia. Vamos para a nossa conclusão. Agradeço a Deus por você ter chegado até o final. Paulo nos mostrou os passos que devemos seguir na celebração da ceia do Senhor. A consciência e a responsabilidade recai sobre cada um de nós ao participarmos deste ato glorioso. Eu fico muito feliz de ter você por aqui. Eu espero de verdade que você tenha aprendido. Sei que vai entrar em choque, em conflito com muita coisa que você aprendeu. Eu também aprendi muita coisa e tive que reaprender, porque me ensinaram o que pensavam, o que achavam, não o que estava escrito. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo lhe conduza melhor no que você ouviu e que você leia a Bíblia. Procure nas Escrituras tal ato
ato que estão realizando na sua igreja. E não se apegue a costumes que não sejam costumes bíblicos. Porque tem homens querendo implantar o que eu aprendi do meu pai e não implantar o que disse Paulo, o que eu aprendi do Senhor. Que Deus abençoe e eu espero vocês na nossa próxima aula, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe. Eu espero vocês brevemente, se Jesus Cristo não voltar naquele dia. Tchau, povo.